Bom, boa noite. Acredito que estamos ao vivo agora, pela OAB de Carapicuíba, numa live para tratar das prerrogativas da advocacia. Meu nome é Matheus Bento Costa, eu sou assessor da presidência da OAB de Carapicuíba e presidente da comissão de planejamento também da OAB de Carapicuíba. Junto comigo temos o doutor Luiz Carlos Zucchini. Ele é conselheiro na seccional de São Paulo e presidente regional da Comissão de Prerrogativas. Ele é responsável por toda a região oeste no tocante à questão das prerrogativas e defesa da advocacia. Doutor Luiz Carlos, o senhor gostaria de se apresentar? Sim, eu sou advogado militante aqui em Barueri, sou conselheiro da OAB São Paulo, sou presidente da 16ª Região de Prerrogativa, Região Oeste, que engloba 14 subseções, do qual a gente procura aí estar antenado com todos os presidentes, toda a diretoria e todos os advogados aí, para que eles nos passam as dificuldades e a gente procura estar solucionando os problemas, entrando em contato com as autoridades, dirimindo as dúvidas, acertando as arestas e as aparas, para que, em conjunto com a advocacia, os órgãos do governo, os órgãos públicos, tenham uma melhor gestão, uma melhor difusão dos nossos trabalhos e das nossas e atende todos os nossos requisitos, bem como a gente procura atendê-los também dentro da medida do possível. Uhum, certo. E como presidente, né, responsável por toda a região oeste, o senhor conseguiria fazer por cima, assim, né, dizer por cima, quais são as principais reivindicações, os principais problemas que o senhor encontra, assim, no seu dia a dia, que os advogados reclamam? É, na verdade, como a nossa subseção, a nossa seccional de prerrogativa da 16ª Região, iniciou há pouco tempo, a pedido do Dr. Paulo Kisse, né, que numa reunião de presidente de subseções, foi oficiado lá a OAB de São Paulo para criar essa 16ª Regional de Prerrogativa, que antes não existia. Foi criado, foi publicado em, em diário oficial, então ela tem mais ou menos uns 4, 5 meses de operabilidade. Então não é muito antiga, entendeu? E a maioria dos colegas, dos advogados, também talvez desconheça essa seccional de prerrogativa, né? Então, os problemas são poucos, mas os que têm surgido, a gente tem procurado atendê-los no modelo do possível. Mas eu acredito que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Não deixamos nenhum colega de ser atendido e tudo que é solicitado, a gente dá uma pronta resposta. Eu acho que é isso. Sim, com certeza, né? Dr. Paulo Kisse, grande guerreiro aqui, né, pelos direitos do advogado, né? Estão previstos na Sim. Lei 8.906 de 94, né? E com essa pandemia também, o senhor falou que está em atividade há 5 meses, né? Essa questão com E, essa pandemia deve ter surgido muitos problemas também, né? Muitas dúvidas também. então, em virtude dessa pandemia, a OAB de São Paulo criou um auxílio aos advogados carentes, né? Na medida do possível, está dando todo o auxílio, colocando, disponibilizando uma cesta básica, um numerário aí, sei lá, de 300 a 6 mil reais, dependendo aí do colega aí, cada caso é um caso, e muito bem avaliado, e na medida do possível está sendo todos estão sendo atendidos. E, e, e colocando as farmácias à disposição para fornecimento de remédios, e, e no modelo do Sim. possível está atendendo a classe. Também a ordem também não tem a possibilidade de ajudar com mais custos, porque também tem as despesas normais com funcionário, com outras despesas.
que decorrente do dia a dia, do mês aí, do ano que vai se surgindo. Sim, né? Com essa crise também tem afetado muito os advogados, né? Chega notícia de todo canto, né? Às vezes a gente fica sabendo teve queda na arrecadação, o que é natural, né? Dado o período difícil da economia, né? Nós estamos começando a ter aqui alguns comentários. Boa noite a todos, né? A doutora Eliana Toledo, doutor Caissé Pinheiro, né? E o senhor teria algum caso emblemático assim, referente às prerrogativas que o senhor gostaria de falar para nós? Não, o problema da prerrogativa só tem surgido com as audiências de videoconferência, né? Porque nem todos os advogados, e nem todas as partes, nem todas as pessoas possuem suporte técnico, né? Então, chegaram, foi um caso só que houve aí, mas está sendo bem resolvido. E as autoridades também estão colaborando, porque uma tecnologia nova, estava previsto para ser implantado daqui 20 anos, e de repente que esse Covid aí atropelou tudo, né? Então, pegaram muitos colegas aí de surpresa. Mas tivemos um caso aí, mas já está sendo resolvido, né? E vai ser. E acho que a solução está bem próxima para estar acertando isso aí. Demais está sem problema. Uma preocupação também com os advogados mais velhos, também muitos podem ter dificuldades, como você falou, né? O AB tem trabalhado para conseguir prestar esse auxílio, né? Então, como na live de ontem ficou acertado, alguns presidentes de subseções estão criando uma sala nas subseções para apoiar os advogados que têm dificuldade nessa tecnologia e estar assessorando esses dados. E a Itapevi nos disse ontem que já está quase pronta a sala. Eu acho que as demais subseções devem seguir o mesmo princípio aí para estar resolvendo isso aí, para estar apoiando e auxiliando os colegas aí que não têm a tecnologia em seu escritório. Essas salas estão sendo instaladas, só para eu entender, essas salas estão sendo instaladas dentro dos fóruns e das OABs para auxiliar Não, os mais velhos? não, dentro dos fóruns não, também estão fechados, né? Estão sendo Sim, sim. criados dentro das Das subseções da subseções Ordem da dos OAB. Advogados, Tá entendeu? certo, para Então, auxiliar. o judiciário acessa de lá e o colega acessa das nossas subseções. Itapevi está quase terminando lá na sala dos advogados para estar normatizando isso aí e montando esse assessoramento técnico. Agora, as Certo, demais subseções eu não tenho conhecimento. entendi. Doutora Adalgisa, aqui com comentário, a ignorância tecnológica latente para os advogados e as partes. Por isso tem que ter auxílio. Alguns advogados reclamam principalmente da questão de não ter um procedimento claro em relação à audiência virtual, né? Questão também de testemunhas, de oitiva de testemunhas preocupa bastante, né? Como que a OAB tem se posicionado em relação a isso? Então, quanto à oitiva de testemunhas, eu não tenho essa resposta ainda para ver como foi definido pelo tribunal. Porém, as audiências que estão ocorrendo é de conciliação, né? Não há necessidade, por enquanto, não há necessidade da oitiva de testemunha. Da oitiva de testemunha não chegou nenhum caso para nós ainda, porque eu acho que vou ter que sair uma normatização do tribunal, porque geralmente é, tem um problema de orientação de testemunha, que vai ficar no escritório do colega, entendeu? Tem um monte de atributos aí que tem que ser bem especificado para não dar problema. Senão não adianta nada. Depois as doenças serão todas anuladas, né? Então, para evitar esse problema, a gente está estudando uma maneira aí de normatizar para tal
essas audiências serem profícuas aí na sim, oitiva de testemunha. Por enquanto, não está sendo ouvido testemunho. Que sim, chegou ao meu conhecimento, né? entendo, né? Só para fazer um comentário aqui, quem tiver dúvida pode enviar dúvida que nós recebemos aqui via comentários, tá? Quem quiser tiver algum questionamento para o nosso convidado, né? Sempre um prazer. Doutor, se um advogado enfrenta alguma situação, né? O senhor falou que muitos advogados não conhecem ainda o projeto. Como que um advogado que tem as suas prerrogativas violadas pode agir para solicitar ajuda? Qual que é o procedimento? Bom, ele tem que se dirigir ou peticionar junto à Comissão de Prerrogativas das subseções. A Comissão de Prerrogativas vai analisar as subseções e vai entrar em contato conosco, né? Tem o vice-presidente das prerrogativas, que é o Alexandre Volpiani, tem o secretário-geral, que é o Dr. Wagner Pivato, e a gente forma aí se reúne, forma um juízo de valor, né? E adota as providências que deverão ser adotadas se for contra qualquer autoridade ou qualquer violador de prerrogativa. Sim, juízes, membros do Ministério É, Público, todas as autoridades envolvidas na no episódio. isso. E quais providências podem ser tomadas? A gente, a gente oficia sempre o órgão superior para adotar as providências administrativas correlatas ao caso. Se é caso de crime, que agora é crime, violação de prerrogativa, e, Sim, e a área administrativa, a autoridade pode ser suspensa, pode ser. Tem uma série de, de providências a ser tomadas aí sim. com relação às autoridades que violam a prerrogativa. E a OAB sempre acompanhando o processo, né? Para ver A OAB, qual. a OAB sempre está nos acompanhando, está vigilante, está atento. Deixa eu ver aqui. A doutora Adalgisa, a OAB deve disponibilizar as salas para auxiliar a todos os advogados. Muito obrigado, doutora Adalgisa. Né? Boa noite. Ah, tem uma reclamação que tem aparecido, né? Segundo a lei, os advogados têm livre acesso, né, às salas dos tribunais, os fóruns, e também devem ser tratados de forma igual, né, igualitária aos juízes e aos promotores, né? Mas uma reclamação que aparece muitas vezes a forma como o advogado é tratado. Muitos advogados, por exemplo, têm que ser revistados na porta do fórum, e isso incomoda porque promotor e juiz não é revistado, né? Muitos advogados reclamam? O que o senhor teria a dizer para esses advogados? E Então, advogadas, né? Advogados e advogadas. essa questão já foi levantada, já foi oficiado o CNJ, o tribunal, e, e até agora não acharam uma forma de ser resolvido isso aí. Porque os advogados não deveriam ser revistados, porém, estão sendo revistados porque entra testemunha, entra partes, entra um monte de pessoas que não dá para identificar se está portando algum objeto ou está mal intencionado. Então, os juízes e os promotores, eles entram para um lado do fórum, né? Às vezes tem um elevador privado, o advogado não, ele entra pela porta principal e passa no detector de metal como todo mundo. Mas essa é uma questão que está sendo discutida pela OAB e pelo tribunal para chegar a uma solução. Até agora não foi nos dada uma solução disso aí que eu tenha conhecimento. Não foi dada uma solução, né? É, Hum. Mas então, aí seria o caso de não revistar, né? De também ter o mesmo o tratamento igual, né? é, Pelo menos no a meu gente, entendimento. a gente pensa nessa forma, mas é, tem às vezes a parte
do advogado da parte contrária, que pode também, o advogado não, a parte do outro advogado da parte contrária, que pode também estar, na, na, é, entrar de alguma forma, provocar aí uma situação de desconforto na audiência. Então, foi estudado vários vetores aí dessa situação. E, por enquanto, não foi dado uma. Foi acertado esse problema aí. Não é unânime a questão. Não é. Uns Fernando. concordam, outros não concordam, então, e por enquanto está sendo revistado. E o senhor falou de casos que o advogado pode causar algum problema, né, da questão da revista. O senhor lembra algum caso, assim, Não, da sua não carreira chegou até ao meu agora? conhecimento, nenhum caso chegou ao meu conhecimento. Porque, na verdade, é assim, ó. O advogado até pode ter porte de arma, pode entrar, não, pode até acessar a sala principal do fórum, mas só que o fórum teria que ter uma reserva de arma para o advogado deixar a arma dele na reserva de arma e acessar a sala de audiência desarmado. Entendeu? Aí todo fórum devia ter uma reserva de arma, devia ter funcionários para fazer essa parte, né? E a maioria, e o Estado não disponibiliza de numerário aí, de verbas para estar contratando mais pessoas, acertando esse lado. Então, N fatores aí que está sendo discutido aí, como que vai ser feito. Entendi. Muito interessante. Aqui nós temos novos, né? OAB de Itapevi, doutora Suzana Santos, boa noite. Doutora Luzinete, doutora Kelly Paz, né? O doutor gostaria. E como o juiz e o promotor entram na sala de audiência armados? Ah, sim, que o senhor falou da questão das armas. O doutor Carlos Fernandes aqui está levantando que juiz e promotor entram na sala de audiência armados. O senhor já teve essa experiência? Não, não tenho conhecimento disso aí ainda. Nunca não chegou ao meu conhecimento que juiz promotor esteja armado em sala de audiência. Uma, Sim, um, já visto que também não tem como tá verificando se eles estão armados ou não. Não tem um órgão superior que fiscalize isso. A não ser que o advogado observa que o membro aí do Ministério Público ou do Judiciário esteja armado e reclame, né? E faça uma reclamação por escrito. Aí leva ao conhecimento do CNJ para adotar as providências. Mas até agora não chegou nenhum caso isso para prerrogativa. tá aqui. A Associação de Advogados e Empreendedores de São Paulo aqui, conselheiro Luiz Carlos Zucchini, nosso querido mestre, parabéns pelo excelente trabalho, né? Já fiz vários júris com juiz e promotor armados, pois como eles têm porte de arma, tem permissão de entrar lá. Interessante, é o Dr. Carlos Fernandes que traz a experiência dele. Na sala do promotor já vi também a doutora Luzinete Aparecida, mas aí no caso, como falou o doutor, aí seria o caso de comunicar, né, o ocorrido, porque não Oficializar, né? seria Tem a pessoa, o oficializar, exato. advogado, a parte, o advogado que se sentir constrangido, ele tem que oficializar, né? A comissão de prerrogativa para ser adotada alguma providência. Mas até o momento nunca me chegou nenhum caso desse. Esse Sim, que eu pode inclusive interpelar a autoridade do juiz, porque é uma prerrogativa do advogado, né? também pode. Pode até Então, ele tem que interpelar, ele tem que fazer, né? tremer Ver, aqui. interrogar por que está. Interrogar, não, indagar por que está armado ali na sala de audiência. Às vezes, um dos membros, o juiz ou promotor, pode ter sido ameaçado, está sendo ameaçado por alguma autoridade, por algum elemento que a gente não saiba. Mas aí é diferente, Sim, né? Aí, por isso que o colega tem que se manifestar e se oficializar no nosso órgão prerrogativo. sim. E é uma questão interessante, questão da advocacia criminal, né?
Advocacia criminal que vem, não só advocacia criminal, advocacia como um todo, né? No Brasil hoje em dia vem sofrendo ataques, vem sendo questionada, né? Porque vem com aquela retórica do vagabundo tem que ser preso, né? Bandido bom é bandido morto, tem aquela velha retórica da violência que é histórica no país, né? É, só vendo aqui os comentários, né? Agradecendo. E vem. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa retórica que vem aparecendo contra a advocacia, né? Porque o advogado ele é essencial, né? E tem as suas prerrogativas exatamente por causa da sua essencialidade para a defesa dos direitos do seu cliente, né? E esse a gente fala cliente, mas é um cidadão, né? E quando você ataca o advogado, quando você ataca é, de qualquer área, criminalista, civil, você também ataca os direitos do cidadão, né? Exatamente. A nossa democracia, ela é jovem, de 1980 para cá. E muito desse jargão é cultural. As pessoas não se desvencilhou dessas pechas aí de autoritarismo. Então, muito conceito desse daí é transmitido de boca em boca. E, e a nossa cultura demora, porque todas as leis, todas as normas demandam da cultura do povo, né? São criadas pela vontade do povo, pela cultura do povo. Então demora para ser desraizado esse tipo de comportamento. Então nós temos que ter paciência, labutar muito nessa área e para tirar esses estereotipos aí que vem nos acompanhando de séculos e séculos. Aí, desde que o regime era militar, depois passou para a nossa mudou para a democracia, mas é uma democracia jovem. Então não foi assimilado todos os valores. Eu acredito que seja isso. Sim. E é violência que gera violência, né? O senhor falou do regime militar, muita gente agora com a retórica, né, de que tem que ter regime, mas muita gente não sabe, por exemplo, que as organizações criminosas mais violentas que se tem hoje no Brasil foram criadas nessa época do regime militar, né? De repressão muito forte, né? Aqui É, nós temos o comentário. Pode falar, doutor, pode é falar. que vem oriundo do aspecto cultural também, né? Da cultura do povo, né? O povo queria liberdade. De repente foi dado toda a liberdade, deu abertura política, deu abertura para a pessoa reclamar. Antigamente a pessoa não reclamava, tinha medo de reclamar, tinha medo de postular, tinha medo de peticionar. Hoje não, hoje está aberto, né? E dentro da lei e das normas, os excessos serão coibidos, né? Então, a gente tem que ir adequando e apertando e fiscalizando a nossa democracia para que isso sejam devidamente extirpado da sociedade. Com certeza. Nós temos aqui a doutora Suzana Santos sobre a revista pessoal em advogadas grávidas. Temos uma medida proibitiva em lei, Lei 13.363 de 2016. Obrigado, doutora Suzana. Eu não estava ciente. Muito interessante. Nós temos também a pergunta do doutor Carlos Fernandes, né? Doutor, 90% dos juízes e promotores estão em audiência com arma e todos que têm porte de arma têm direito de portar a arma em seu local de trabalho. E a sala de audiência é local de trabalho tanto do promotor, do juiz e do advogado. O que na prática não acontece, o que não acontece na prática, acho que ele escreveu aqui, que juízes e promotores não, o que acontece na prática é que juízes e promotores não são revistados. Né? Ele diz que existe determinação do CNJ falando que funcionários não precisam ser revistados. E o advogado sai em total desigualdade. Aí ele pergunta qual a opinião do doutor sobre isso.
Eu acho que essa questão a gente tem que levar, né, no conselho lá no conselho da Ordem do Advogado de São Paulo, né, colocar essa questão em votação para todos os conselheiros, e daí o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos provocar uma manifestação junto ao AB Federal para estar junto ao CNJ questionando essas atitudes. Eu, eu, eu acho que o viés é dessa forma. Eu não sei. Sim, sim. E reiterando o que o doutor falou, né? Na sua carreira, o senhor nunca viu um advogado que tenha causado, abusado dessa forma, assim, da questão da revista, né? Que tenha causado problema por não ser revistado, Não, nunca correto? chegou ao meu conhecimento um ato de tal magnitude. Nunca chegou ao meu conhecimento. Um ato de Foi. violência, Não, não, não é nada. do. Nunca me. Nunca foi reivindicado, nunca foi cientificado a comissão de prerrogativa, que eu tenho conhecimento. Sim. E questão, nós falamos de violações de prerrogativas e questão de abuso. As prerrogativas são direitos inerentes ao advogado, né? A profissão do advogado para o exercício da profissão. Existe, o senhor enxerga alguma possibilidade de abuso por parte do advogado em alguma situação concreta? Eu desconheço porque também, como eu havia dito, nunca chegou ao meu conhecimento. Porque o advogado ele tem que ter toda a liberdade que a Constituição lhe assegura, porque ele está defendendo o cidadão. E, e quem é a maior autoridade que o nosso presidente sempre fala e discorre em todas as suas falas é a defesa do cidadão. Então, quando o advogado está defendendo o cidadão, ele está defendendo o Estado, né? Porque o cidadão ele faz parte do Estado e ele vota, ser votado. Então, quem manda na democracia, no povo é o Estado, né? E a base do Estado é o cidadão. Então, o cidadão tem que ser respeitado através do seu advogado. Uma vez que o advogado é desrespeitado, está desrespeitando o cidadão. E aí a justiça não será feita, porque a justiça, o advogado tem um mônus público. Ele, quando está investido devidamente com procuração, devidamente habilitado, ele tem um mônus público. Ele está é, na mesma na mesma, como se diz, entre ele, o juiz, o advogado, não há hierarquia. Na audiência, eles estão no mesmo patamar. E olhando para a Lei 8.906 de 94 agora, né, que tem as prerrogativas, tudo, o senhor faria alguma alteração, complementaria alguma coisa das prerrogativas já existentes, né? Ou então haveria alguma ação assim que o senhor acha que é necessária de mudança? Então, os ajustes que podem vir de ser feitos dependem dos casos que serão apresentados. Conforme vai surgindo os fatos, pode ser aí que vai surgir as dúvidas e vai surgir as deficiências. Então, aí essa lei poderá ser ajustada. Até o momento, eu desconheço qualquer fato que pode ser emendada, ajustada ou refeita, não é do meu conhecimento. Sim. E falando agora um pouco da sua carreira, o senhor da sua carreira como advogado, né? Se o senhor quiser nos contar um pouco sobre a sua carreira, como foi, sobre casos que o senhor enfrentou, né, de abuso de autoridade durante o exercício da advocacia, o senhor gostaria de falar um pouco do senhor, da sua experiência nesse tocante? Eu me formei com o doutor Carlos Monteiro, que estava aí fazendo pergunta, na mesma faculdade. E graças a Deus, eu nunca tive problema em lugar nenhum de abuso de autoridade, de violação, nunca tive problema. Uma das coisas que o advogado tem que, quando for para a audiência, ele tem que conhecer os fatos, né, conhecer o direito
e postular tudo dentro do direito, nunca, nunca fora do direito. E ele, não, na minha opinião, na minha visão, não vai ter problema. Sim, né? Como o doutor falou, precisa conhecer os fatos e também atuar sempre com educação, porque nós estamos em paridade, né? Tem que sempre tratar com respeito, com muita serenidade, ter muita serenidade, né? E usar da argumentação jurídica, né? É, Sempre nessa profissão. Como você falou, nós temos um munus público e uma imagem a ser zelada, né? A imagem da exatamente. advocacia. Vamos ver aqui se temos alguma pergunta. Ô, O Felipe, advogado aperta na aqui prova para de mim. fato. Felipe, Ah, Felipe. exames necessários para o porte de arma. Tá, vamos ver aqui. Questão de segurança. Será que todo advogado conseguiria o porte? A doutora Luzinete pergunta. Quando passa no concurso, está habilitado para usar arma, o advogado na prerrogativa, o fato de Felipe, ser por advogado favor. não autoriza usar Felipe, arma, isso será ajustado. E talvez no exame de ordem já incluir exames necessários para o porte de arma. Doutora Luzinete Aparecida está perguntando aqui se todos conseguiriam arma, se não seria o caso de já incluir no exame de ordem, né, os exames necessários para o porte de arma. Interessante, interessante a pergunta, né? Eu não sei, eu gostaria até de perguntar para o doutor qual a sua opinião em questão ao porte de arma em si pelo advogado, né? Se é uma necessidade, se é uma prerrogativa também do advogado ter esse porte de arma, né? Como que o senhor entende essa questão? Porque parece que está causando, causa bastante, como o senhor falou, não é unanimidade aqui nos comentários também não é unânime, muita gente comentando. olha, o porte de arma é regulado por lei federal. E por candidato adquirir o porte de arma, ele tem que passar por sérios requisitos. Entendeu? Por exemplo, ele tem que fazer o exame de psicotécnico. Se ele for habilitado no psicotécnico, ter maior de 21 anos, ele tem o porte de arma é, permitido por lei. Até um calibre, lá eu não sei qual que é o tamanho do calibre, mas tem que ser regulamentado por lei federal. E ele entra junto à Polícia Federal, ele faz o pedido e eles vão analisar. Se ele não tiver se ele não tiver problema nenhum na sua vida social, ele não vai ter problema, ele pode conseguir o porte de arma. Normal. Paga uma taxa, não sei quais os valores, mas é normal isso aí. Qualquer pessoa acima de 21 anos pode requerer. Sim. Mudando aqui, nós temos a doutora Maria José Soares mandando um abraço para o senhor, conselheiro doutor Zucchini, um grande abraço. E Obrigado, Maria. temos aqui uma pergunta: qual a opinião do doutor sobre o nosso atual STF frente às nossas prerrogativas, considerando que não deu vista aos advogados e não deixou ter acesso ao inquérito no caso das fake news? Esse inquérito da fake news é outra polêmica também, né? Ai, meu Deus. Eu acho que tem que ter um trido, né? Tem que ter o advogado, o Ministério Público e o juiz. Uma vez que uma dessas vertentes esteja nula, na minha opinião, o processo é nulo de plano de direito, porque tem que ter o triângulo, tem que ter formar o trígono. Sem uma dessas pontas, o processo pode ser anulável, entendeu? A não ser que o Ministério Público se habilita após. Né? Isso aí é uma polêmica que eu, é, coisas para o nosso presidente da OAB federal está resolvendo isso. Sim, sim, com certeza. E a seccional também acompanha. A gente acompanha aqui, mas temos a nossa opinião, mas como eu já havia dito, né? É, a Constituição é bem clara, né? Tem que ter todos os órgãos têm que estar presentes, né? Na ação penal. E Com não na ação certeza. penal como as demais. Doutor Carlos Fernandes, inclusive, cita aqui a lei de abuso de autoridade, né? Que Sim. poderia haver um crime de abuso em relação ao inquérito das fake news.
interessante. Vamos ver aqui se temos mais perguntas. Pelo visto, pelo visto não. Doutor, em relação, deixa eu ver aqui, doutor, chegou. Doutora Fernanda Salum, boa noite, né? E fale em relação a esse, em relação ao STF, né? Tem surgido muitas ainda sobre o STF, né? Tem surgido muitas críticas da advocacia em relação à atuação política do STF, em relação às próprias prerrogativas da advocacia. O senhor falou que a seccional vem acompanhando junto com a OAB Federal. Já houve algum ofício encaminhado para o Conselho Federal ou para o próprio STF pela seccional? É assim, como entrou esse problema do Covid-19 aí, as reuniões com o Conselho de Conselheiros, junto com o presidente da Seccional de São Paulo, estão sendo por videoconferência. Mas esse assunto, creio eu, que está sendo um afeto ao Conselho Federal de Prerrogativa e presidido pelo nosso presidente federal. Então, não chegou ao meu conhecimento quais foram as medidas adotadas até o presente momento. Mas eu vou me informar e numa live posterior eu posso informar todos os colegas aí, o pessoal que está nos ouvindo. Sim. E teve deixa eu ver aqui. Boa noite. Motivo pelo qual é necessário revisto, porque nem todos estão habilitados a usar arma, uma vez que passou nos exames seria o caso de entrar na prerrogativa. Sendo assim, o que ainda damos uma instituição. Opa. Doutor Carlos Fernandes comentando aqui, a doutora Luzinete Aparecida. Em relação, deixa eu ver aqui, é que tá vindo muitos comentários aqui. Tá aqui. Por incrível que pareça, a OAB da seccional fez um HC em favor do advogado no caso das fake news. Teria que, realmente eu também não tenho essa informação, né? É realmente aqui. Doutor? Então, como eu havia dito, eu fiquei sabendo desse HC, mas eu não tenho resultado ainda. Eu não posso falar porque eu não conheço o Sim. HC e não conheço o pedido. Sim, Então, foi a OAB Federal. Ele corrigiu aqui agora. é, Foi a então, OAB Federal, não foi a Então, eu seccional. não conheço o pedido e eu não sei qual é a tese defendida. Então, vamos aguardar o resultado e numa live posterior eu posso estar informando. Sim. E em relação à questão da Covid-19, voltando agora também para um assunto muito atual, né? Muitas dúvidas em relação à questão do funcionamento das subseções e da retomada das atividades agora, né? Aliás, parabenizar a OAB, né? Inclusive a seccional de São Paulo, porque a advocacia foi reconhecida como atividade essencial, né, durante a pandemia, Correto. Sim. né? É uma vitória da advocacia, né? Inclusive diante dessa crise econômica, é muito importante. E queria saber em relação a porque muitos advogados dependem das suas subseções, né, para algumas atividades, até para como guia, né, na profissão. Eu queria saber como que eu queria que o senhor comentasse um pouco como a seccional tem tratado essa questão do funcionamento das subseções. A gente tem recebido os pareceres, os atos constitutivos, as determinações da UB São Paulo, e eu recebo diretamente aqui com o presidente da 16ª Sessão de Prerrogativa,
E como essa subseção ela tá estabelecida aqui na subseção de Barueri, eu tenho a nossa secretária que trabalha que faz a documentação da 16ª sessão de prerrogativa, é a Cátia. Eu transmito para ela e peço para repassar para todas as subseções os métodos que devem ser e são adotados pelas subseções. Todas recebem os manifestos. Os funcionários que é recomendado pelo MS de Saúde Mundial, é repassado para Brasília, de Brasília para os estados, e as recomendações são devidamente cumpridas. Os funcionários estão se revezando, estão adotando todas as medidas preventivas para não contrair essa doença, porque essa doença é maligna. E segundo as informações da MS, às vezes o Covid não mata a pessoa, mas ele abre as portas para uma doença pré-estabelecida no organismo já. É como se fosse a AIDS. Então, ele abre as portas e a pessoa que tem uma doença já pré-estabelecida, ela avança. Aí, talvez não é o Covid que mata, mas ele abre as portas. Então, ele é um vírus, e ele é um vírus letal por esse motivo. E todos devemos adotar todas as providências e todo o manual que é prescrito pela agência de saúde. Porque depois que pega, depende de cada organismo, ela reage de uma forma. Tem pessoas que não ficam doentes. Outras pegam o Covid de leve e outros são internados e entubados. Esse é o mais grave. Então, para evitar o contágio, a OAB tem otimizado, tem orientado as pessoas a guardar todo o manual aí da Covid-19, que é o distanciamento, lavar as mãos, e todos nós já sabemos. Forneceu material de proteção, né? Com Exatamente. certeza. Tem, tem pessoas chegando agora. Nós falamos aqui de como funciona alguns casos, né? Nós falamos do porte de armas, da questão da oitiva de testemunhas, de tudo. Mas correndo o risco de se repetir, mas só para quem chegou agora e antes das considerações finais para ficar marcado, né? Nessa época de Covid, nós temos tido muitas dúvidas em relação, a advocacia tem tido muitas dúvidas em relação a audiências virtuais, né? Até o AB de Carapicuíba comentou agora aqui, né? E as audiências virtuais, né? Muitas dúvidas em relação ao procedimento, em relação também à violação das prerrogativas. Gostaria então, diante das considerações finais, que o doutor se posicionasse em relação às audiências virtuais, de quais estão sendo os procedimentos, qual que é o posicionamento, né, como presidente das prerrogativas, de qual deve de ser, como deve agir o advogado, inclusive se ocorrer algum problema, pode ocorrer problema técnico, inclusive, né, como que o advogado deve proceder nessas circunstâncias. Eu acho que o advogado que ele não tem toda a tecnologia já nos seus escritórios, e os mais antigos têm dificuldade de acessá-las, enquanto as subseções não equipar com essa tecnologia, ele deve procurar o cartório, informar e peticionar da dificuldade que ele não tem como acessar essas audiências, comunicar antecipadamente e, em conjunto com o cartório, o advogado, para estar solucionando esse problema. Uma solução sairá disso aí, ou cancela a audiência, ou se dirige para um outro patamar, ou se dirige para a OAB, a subseção, ou sei lá, o OAB de São Paulo, alguma solução tem que ser dada.
Não pode é o cidadão da ponta lá, a pessoa protegida que sofra prejuízo. É o meu entendimento e a minha orientação. Com certeza. Né? O cidadão não pode ser prejudicado, né? Ele depende da advocacia e dos órgãos públicos, né? Doutor Luiz Carlos Zucchini, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, né? Nós vamos nos aproximando aqui do fim. É uma honra tê-lo aqui, poder recebê-lo, né? Agradeço por ter aceitado o convite. É, e gostaria então de abrir para suas considerações finais, assim, para o senhor comentar o que o senhor achar de mais relevante. Eu estou à disposição de todos os colegas, de todos os advogados, não só na área de prerrogativa, mas também na área de saúde. Se precisar de auxílio, estamos à disposição, como presidente da 16ª Região de Prerrogativa, a todas as subseções, a todos os, as diretorias das subseções, a todos os funcionários e a todas as pessoas que necessitam da nossa ajuda, da nossa intervenção, do nosso apoio, do jurisdicionado. E quero agradecer a todos que participaram dessa live, para que espero ter contribuído para ter dirimido alguma dúvida. Não sei tudo, mas procuro auxiliar no que eu posso, no meu parco conhecimento. Muito obrigado a todos, boa noite. Ah, e doutor, só para fechar, pode surgir uma dúvida aqui, mas vamos deixar aqui no fechamento. Como que as pessoas podem entrar em contato com o senhor? Assim, se ocorrer alguma coisa, só para ficar gravado agora aqui no final. Tem a diretoria da OAB de Barueri, a funcionária, a secretária lá é a Cátia, e ela vai registrar todas as reclamações, nos repassada, como o doutor Paulo Kisse já, já teve que usar esse tempo atrás aí, nós já fizemos, espero eu que tenha contribuído e auxiliado, e as providências estão sendo adotadas, e vamos aguardar os resultados. Tá certo. Doutor Paulo Kiss entrou agora. Não estamos te ouvindo, doutor. Infelizmente, não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Não, não estamos ouvindo. O doutor Paulo Kiss aqui. Mas, de qualquer forma, fica aqui, então, meu agradecimento final e muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.